Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, mais um Psique em Xeque. Antes de tudo, como sempre, peço a você, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e deixe aí seu comentário sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Porque hoje eu quero falar um pouco sobre analfabetismo funcional no Brasil. Você sabia, por exemplo, que 3 a cada 10 pessoas, ou cada 10 brasileiros, entre 15 e 64 anos não conseguem interpretar frases simples ou mesmo identificar informações básicas como preços ou números de um telefone? Este é o retrato do analfabetismo funcional no contexto brasileiro. É um problema que persiste e afeta diretamente a vida das pessoas de uma forma muito dramática e muito drástica. E, consequentemente, afeta o desenvolvimento do país em diversos setores. E por isso eu acho que é um tema de relevância a ser trazido aqui no canal para nós discutirmos um pouco. Mas o que é o analfabetismo funcional? Ou o que nós estamos chamando, né, de analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional é a forma, refere-se à incapacidade que a pessoa tem, né, de compreender e interpretar textos simples. Nós não estamos nem entrando na questão da complexidade dos textos, são aqueles textos básicos, né? Mesmo que essa pessoa saiba, né, ler e escrever palavras isoladas, ela não consegue fazer uma interpretação muito básica de um texto, percebe? É uma limitação que impede minimamente, vamos assim dizer, né, a capacidade de participação na sociedade e no mercado de trabalho dessa pessoa. Então, é algo que afeta muito proficuamente a vida das pessoas. Os dados são, como eu disse, alarmantes. 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Esse índice está estagnado desde o ano de 2018, ou seja, temos aproximadamente quase 7 anos que o índice não melhora, ou seja, está estagnado, está parado. E os dados vão só, vamos assim dizer, piorando quando você vai lendo e entrando em contato com mais detalhes. Por exemplo, entre os jovens de 15 a 29 anos, o índice subiu de 14% em 2018 para 16% em 2024. Em vez de, então, ter um retrocesso de analfabetismo funcional e, consequentemente, um aumento educacional, nós estamos tendo retrocesso de educação e aumento de analfabetismo funcional. Qual o perfil de pessoa que são os mais afetados, perfil de pessoas mais diretamente afetados por isso? O analfabetismo funcional atinge diversos grupos, então não é um grupo só especificamente, mas alguns são, claro, mais afetados que outros, o que é muito comum, né? Mas no caso do analfabetismo funcional, 51% das pessoas que são consideradas analfabetos funcionais têm de 50 anos ou mais. Essas pessoas são as mais afetadas. Entre aqueles que concluíram o ensino superior, perceba isso, pessoas que têm, então, o ensino médio, ensino fundamental e ensino médio, e foram entrar na graduação e concluíram, 12% dessas pessoas que concluíram o ensino superior também são considerados analfabetos funcionais. Algo que eu percebia diretamente e percebo ainda dentro do contexto de sala de aula, né, no curso de psicologia. 58% dos analfabetos funcionais são pessoas pretas ou pardas. Ou seja, temos também um recorte aqui de etnia, um recorte racial do que seja, então, as pessoas mais atingidas. Então, perceba que são os mais velhos, é a maioria, e pretos e pardos. Mas o que causa o analfabetismo funcional? E quais são as consequências disso para a vida das pessoas e também, como eu disse, para o desenvolvimento do país? Assim, a resposta, né, sobre a estagnação do índice de analfabetismo funcional está ligada a diversos fatores. Então não é um fator causal apenas. Em primeiro lugar, é um que não aparece nas pesquisas, mas é algo que você pode, ao ter uma leitura, um percurso de leitura, você vai entendendo que tem uma questão também estrutural. Então, na minha avaliação, tem uma questão estrutural histórica do país que deve ser levada em consideração. Né? Qual foi a estrutura cultural colocada para o Brasil para que as pessoas pudessem
e desenvolver melhor no campo da educação? Na minha avaliação, é baixíssimo, né? Mas, em segundo lugar, tem um fator político, e esse aparece nas pesquisas. Pois já há um hiato aí de 7 anos, né, sem políticas públicas consistentes para combater o analfabetismo institucional. Ou seja, é desde 2016 a 2023 não se teve políticas públicas para fazer com que isso modificasse. O terceiro fator, também aparece nas pesquisas, é a pandemia da Covid-19. Isso impactou diretamente os jovens, as escolas tiveram um impacto direto, não era todo mundo que tinha internet, telefone, computador em casa, para fazer os seus estudos, né, em casa e desenvolver. E mesmo tendo, o impacto ainda vem, porque a tela não media no mesmo patamar, vamos assim dizer, do que a sala de aula, né? E um quarto advento que, na minha avaliação, produz efeitos sobre isso é o advento da internet e das redes sociais, que, na minha avaliação, prejudica a forma como as pessoas lidam e processam as informações. Uma vez que na rede social, um Reels, por exemplo, de Instagram, tem 15 segundos, um Short tem no máximo lá no YouTube 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso tudo são formas de produzir efeitos também cognitivos. Eu não sou nenhum especialista na área, mas cogito que aqui tem impacto, tem livros que abordam isso, né? E por quê? Qual que é o efeito disso sobre as pessoas? Primeiro que afeta, como eu já disse, a cidadania e a condição que essa pessoa vai ter para disputar vagas de emprego com outras pessoas, porque outras pessoas melhor capacitadas ou menos prejudicadas por conseguirem minimamente lidar com informações básicas, vão sair na frente quando for procurar um emprego e for disputar uma vaga numa entrevista de emprego, por exemplo, né? E é por isso que nós temos, e eu quis fazer esse vídeo, para ressaltar a qualidade da educação. Nós temos que cobrar aos nossos governantes uma qualidade maior. Então, a universalização do acesso à escola não é suficiente para melhorar isso. É fundamental garantir a qualidade do ensino para combater o analfabetismo funcional, né? Não basta só as políticas públicas de inclusão. Elas são, vamos assim dizer, necessárias. Uma resposta possível, importante, mas também é preciso garantir a qualidade, gente. Então os professores precisam ser melhor remunerados. A qualidade do material didático e da estrutura escolar tem que ser melhor. O professor não pode ficar em jornadas duplas, triplas para dar aula. Isso tem trazido claramente e objetivamente prejuízos. Ninguém mais está querendo ser professor. Percebe? As pessoas já não querem mais ir lá fazer uma licenciatura para dar aula. E aí vem o ensino a EAD, que prejudica em alguma medida, inevitavelmente. Agora saiu também aí o MEC tomando algumas diretrizes, inviabilizando curso 100% EAD, o que eu acho espetacular, né? O que eu acho plausível para o momento que nós estamos vivendo, né? E agora nós temos que pensar como que nós fazemos para enfrentar esse analfabetismo institucional. Eu suponho que seja necessário nós retomarmos e fortalecermos os programas como o Brasil Alfabetizado. Essas coisas precisam ser retomadas. Algumas coisas precisam ser trazidas de novo à tona. Nós precisamos continuar cobrando os nossos governantes, quer seja na esfera municipal, estadual e federal. Nós precisamos pensar em quem que nós estamos votando. Esses políticos de performance e que estão lá e só ficam em atuação de rede social e não produzem nenhuma política pública responsável de melhorar os índices educacionais do país, por exemplo. Outro dia, quem era o responsável pela pasta da educação? Nicolas Ferreira. Veja bem, gente, nós precisamos pensar em pessoas responsáveis com a educação do país, para que nós possamos modificar os índices como esses que estão saindo de analfabetismo institucional. Gente, uma pessoa com curso superior, 12%, não consegue entender o que está lendo. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Então, assim, é urgente ampliar os investimentos, fortalecer a estrutura das redes municipais e estaduais e garantir as políticas
que não aumente apenas o acesso, né, mas a qualidade. E para aumentar a qualidade, passa pelos professores. Não se tem qualidade de ensino sem qualidade de professores lecionando, gente. Isso não existe. Então não adianta você ter uma estrutura bonita, que nós não temos, uma boa estrutura que nós não temos, né? Mas também não adianta dar uma estrutura, não adianta investir, pegar o dinheiro e simplesmente jogar o dinheiro sem um direcionamento adequado, mas sem, com isso, também ressaltar a qualificação na formação dos profissionais de educação. O analfabetismo funcional no Brasil é um fenômeno que vai muito além, gente, da simples ausência da leitura e escrita. Né? Não se reduz a isso. Trata-se, na verdade, da incapacidade de compreender e interpretar, da incapacidade, muitas vezes, de utilizar a linguagem, gente. A linguagem como um instrumento de inserção no campo social. Entende? É disso que se trata. A coisa, se continuar assim, a longo prazo, nós vamos ter assim, prejuízos enormes para o nosso país e para as pessoas do nosso país. Então, vai impactar social, econômico e politicamente. Embora a maioria da população tenha frequentado a escola, gente, uma parcela significativa e expressiva dessa população, dos brasileiros, permanece excluída do universo letrado de forma eficaz, entende? Então não é só colocá-la na escola, não é só ter inserção na escola, é ter efeito escolar sobre essa pessoa. O que vem perpetuando, muitas vezes, as desigualdades históricas e enfraquecimento da democracia, como nós temos visto no Brasil. Entende? É por quê? Porque as pessoas não conseguem interpretar minimamente as coisas. Então, a estagnação dos índices, por exemplo, de analfabetismo funcional, que atinge cerca de 29% da população de 15 a 64 anos, nos revela aí que um sistema educacional que privilegia a formação ou a aprovação, né, sobre a aprendizagem. Entende? Então, tem um privilégio para se aprovar as pessoas e menos um privilégio de qualificar essas pessoas, o ensino para essas pessoas. Né? Então, tem uma sobreposição aí do diploma em detrimento do conhecimento. Né? Isso em um país onde se lê sem entender, gente, fala sem escutar e escreve sem pensar, a verdadeira exclusão já não é o silêncio, sabe? Mas é o ruído vazio das palavras desconectadas do mundo. Ler é decifrar letras. Compreender é decifrar o mundo. E o Brasil ainda tropeça na primeira sílaba. Você que chegou até aqui, gostou do conteúdo, compartilhe com mais de pessoas que você conhece. Se você já sabia desses índices de analfabetismo funcional no Brasil, deixa aqui nos comentários, deixa aqui, fala se você conhece alguém que você sabe que tem lá diploma, tem até graduação, pós-graduação, já tem até talvez mestrado, doutorado ou uma pós-graduação lá de senso, mas a pessoa não consegue interpretar coisas muito básicas num diálogo onde se exige um mínimo de raciocínio para que a pessoa possa interagir ali, ela tem grandes dificuldades. Deixa aqui nos comentários, quero te ouvir, a estarmos juntos, ressaltando, problematizando e cobrando as nossas autoridades por um melhor ensino no nosso país. Obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Valeu!